Olá pessoal, sou Fernanda Rocha. Hoje recebi o convite da AGEPOA para falar com vocês sobre investimentos. Eu estou no mercado há muitos anos, comecei lá atrás com a XP Investimentos, quando a XP estava começando, e de lá para cá a minha caminhada foi toda nesse universo de investimentos. E é um assunto que está muito em pauta desde que teve essa baixa das taxas de juros e o pessoal começou a sentir que seu dinheiro não estava rendendo. Então hoje existe um interesse muito forte nessa área para a gente ver o que fazer com aquela nossa reserva, aquele nosso investimento que está lá e não está rendendo. Então hoje a gente vai bater um pouco o papo sobre como que a gente estrutura isso, como que se faz essa carteira de investimentos, né? Então eu acho que o passo 1 é o que eu sempre faço com os meus clientes, eu sou assessora, é a gente identificar a reserva de emergência. Então, assim, o primeiro passo é a gente deixar essa reserva de investimento, essa reserva de emergência muito segura e líquida, né? O que a gente chama de disponível na conta. Então, nesse momento, essa reserva de emergência, a gente sempre tem que entender que ela não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Então, tem aquelas pessoas que têm uma estabilidade maior da renda. Então, essa pessoa pode se permitir ter uma reserva de emergência mais curta, de uns 3 meses, já está suficiente. Agora, uma pessoa que é um autônomo, por exemplo, um empreendedor, ele precisa ter uma reserva de emergência um pouco mais longa, ele precisa prever aí, pelo menos que essa reserva de emergência cubra pelo menos aí uns 12 meses, né? Um ano. E que preveja também algumas eventualidades, como alguma viagem, algum gasto que já está programado, algum pagamento mais pontual. Então, essa reserva de emergência ela tem que estar num produto realmente que não tenha volatilidade e que ela esteja disponível para ser retirada. E com isso, a gente, obviamente, não vai ter um retorno muito grande nesses investimentos. A gente não espera isso, porque a gente sempre fala que nos investimentos existe um tripé, né? Que é a rentabilidade, o prazo e o risco. Então a gente nunca pode esperar que esse dinheiro esteja líquido na conta, disponível, rendendo 10% ao mês e sem risco. Essa promessa não existe. Se essa promessa chegar para você, corra, que existe algum problema aí. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E quais são as opções, então? No momento que a gente já identificou a nossa reserva de emergência, a gente já alocou ela em produtos que a gente consegue essa disponibilidade numa taxa melhor do que o normal. Quando a gente fala aí dos investimentos mais comuns que a gente vê nas maiores instituições, a gente vê sempre uma rentabilidade abaixo do CDI, que é, no caso, a taxa de juros, né? Então, hoje, a gente consegue fazer uma diversificação também nesse dinheiro de caixa, onde a gente consegue obter melhores retornos quando a gente consegue diversificar esse caixa em algumas instituições que pagam melhores taxas. Porque sempre tem o superavitário e o deficitário. Então, o superavitário ele empresta dinheiro para o deficitário e recebe uma taxa por isso. Quando a gente empresta para um banco muito grande, por exemplo, vamos falar aí de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a taxa deles, obviamente, é bem menor. Quando a gente vai para instituições menores, com a chancela aí do Fundo Garantidor de Crédito, então quando a gente faz essa diversificação e a gente consegue utilizar essa chancela do Fundo Garantidor de Crédito, que ele está ali para garantir justamente isso, produtos de investimentos das instituições financeiras, a gente consegue utilizar esse suporte para diversificar em instituições menores que pagam mais taxas. E aí a gente consegue, o Fundo Garantidor ele garante até R$250 mil por CPF e por instituição. Então a gente consegue fazer uma diversificação bem grande e utilizando esse veículo para obter aí melhores taxas para esse dinheiro de liquidez, essa reserva de caixa. Aí depois que nós já identificamos quanto do patrimônio de vocês precisa necessariamente estar numa reserva de emergência, a gente parte para esse universo de investimentos, que ele é tão fascinante e tem tantas opções. E como que a gente escolhe, né, dentro de todas essas opções, o que é melhor para mim, para você? A gente primeiro tem que entender o perfil de risco desse cliente. Então, com isso, eu costumo sempre fazer uma conversa bem franca com o cliente, com
com a pessoa que eu estou assessorando para entender quais são os objetivos de longo prazo dele. Então, quanto mais audacioso é o objetivo, mais a gente tem que colocar essa parcela de risco na carteira para a gente conseguir atingir esses objetivos lá no longo prazo e sempre visualizar essa carteira ao longo dos anos, né? E dentro disso, como que a gente forma aí o que a gente chama de um colchão de rentabilidade? Porque a gente não consegue colocar, a gente não deve colocar tudo em risco. Então, esse patrimônio de investimentos, a gente precisa construir nele um colchão onde a gente vai ter ali uma estabilidade na rentabilidade. Como que a gente faz isso? Hoje, no universo de renda fixa, a gente consegue buscar títulos longos, atrelados aí ao IPCA, ao CDI e também os pré-fixados, onde a gente sabe o que vai vir daquela fatia do patrimônio. Então, com essa alta que a gente teve agora, que a gente está em 2,75 na taxa de juros Brasil e com uma previsão de subir mais 0,75, chegando aí a 3,5, hoje, com essa abertura da curva de juros, eu sei que isso para muitos não é uma coisa muito do cotidiano, mas isso ofereceu para os investidores aí taxas pré-fixadas em papéis aí bem sólidos, com o rating que a gente chama, que é a chancela de segurança das grandes agências que dão a nota para a empresa, onde a gente vê ali toda a estabilidade daquele crédito, né? E a gente consegue utilizar esse veículo para a gente obter aí uma taxa melhor no longo prazo. Hoje a gente já consegue pegar taxas pré-fixadas de instituições menores acima de 2 dígitos. Então, a gente está falando aí acima de 10% ao ano, o que hoje, para o que a gente acabou de vir aí do ano passado para cá, isso é uma taxa extremamente positiva, tu conseguir ter 10%, conseguir 10% de rentabilidade naquela fatia do teu patrimônio. A gente consegue também obter aí os que a gente chama de renda fixa híbrida. O que significa isso? É quando a gente tem uma parte pré-fixada e outra parte pós-fixada. Então, a gente consegue pegar o IPCA, que hoje são ótimos investimentos atrelados ao IPCA, porque o IPCA hoje se encontra na faixa numa média de 6% nos últimos 12 meses, mais IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, IPCA mais 5,5, dependendo do papel. Então, a gente tem aí, isso a gente está falando de dívidas mais longas, né? Então, a gente está comprando uma dívida de uma empresa um pouco mais longa e ela te entrega essa taxa muito melhor do que hoje os 2,75 ao ano que a gente tem aí de DI, né? Então, com isso, a gente tem que observar sempre a solidez dessa empresa. Então, a gente cita aí até alguns exemplos. Vamos pegar aí uma que todo mundo conhece, uma emissão de dívida de uma empresa tipo JBS, por exemplo. Uma empresa que está aí com um rating muito bom, ela é uma empresa mundial, líder no setor dela, e com um sistema de governança extremamente forte, depois daqueles rumores que teve todos com política. Hoje eles estão extremamente bem organizados, então a gente sabe aí que é um papel que a gente pode diversificar na nossa carteira e pegar aí um IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, dependendo da emissão que eles fizerem. Então a gente tá falando aí de 11,5% ao ano, né? Então é um tipo de renda fixa muito boa para a gente construir ali aquele colchão de rentabilidade que a gente falou antes. Então, o segredo tá em não pegar toda a fatia em JBS. A gente faz um mix dessas rendas fixas para a gente ter um pedacinho de cada empresa e isso a gente dilui muito o risco. E com isso você consegue pegar na plataforma da sua corretora ou através do seu assessor essas oportunidades que aparecem. Então vamos lá, a gente falou agora da reserva de emergência. E depois a gente falou de um colchão de rentabilidade. Esse colchão de rentabilidade, ele vai aumentar ou diminuir conforme o perfil de risco do cliente. Depois que a gente já determinou o perfil de risco do cliente, a gente parte para esses outros investimentos que
oferecem um pouco mais de volatilidade. Com isso, a gente obtém uma possibilidade de ganhos muito maiores ou perdas. Então, por isso que essa fatia onde a gente coloca em renda variável, que aí entra um universo muito grande, que a gente está falando de ações, de fundos imobiliários, então tem uma série de moedas, a gente tem uma série de investimentos que oferecem essa volatilidade. Eu até trouxe alguns produtos aqui que eu vou mostrar também, para a gente conseguir visualizar até onde a gente consegue obter aí com algum tipo de fundo, né? Mas que fique bem claro que eu não estou indicando esses fundos, não é uma indicação. Esses fundos chamaram muito a atenção em relação ao que eles entregaram no passado, mas quando o investidor ele vai fazer um investimento, é muito importante ele não olhar só o passado daquele produto, porque o passado não garante futuro nenhum. Então sempre o passado ele tem a ver com uma conjuntura que aconteceu, alguma especulação naquele mercado ou algum movimento como o dólar subiu muito, então fundos atrelados ao dólar subiram muito também, vou mostrar um para vocês, mas não significa que a gente vai obter essa rentabilidade sempre. Então o passado não garante o futuro. Então isso é muito importante, uma premissa básica para quando a gente analisa um produto de investimento. A gente tem que sempre analisar qual é o fundamento daquele produto para frente. Então assim, eu vou investir agora no dólar? Não sei. Então a gente tem que ver qual o fundamento para o dólar a partir de agora. Então vou investir na criptomoedas, ela já subiu tanto até agora, será que é um bom momento para entrar? Ninguém tem bola de cristal, então a gente não consegue dizer agora é o momento exato, porque ela ainda vai subir mais. Não existe garantia. Quando a gente está falando de renda variável, é exatamente isso, ela é variável, ela sobe à medida que tem mais compradores do que vendedores e ela desce à medida que tem mais vendedores do que compradores, apenas isso. E às vezes com alguns fundamentos muito sólidos que a gente consegue antever, né, prever alguns movimentos. Então com isso a gente começa agora a falar de opções ali, opções que a gente tem para diversificar essa fatia, né, do nosso portfólio, que é com a renda variável. E quando a gente fala de renda variável, o que é muito importante, o que é uma premissa básica para não fazer no nosso portfólio? É sobrepor muitos produtos. Por exemplo, a gente vai lá e pega 5 fundos de renda variável e a gente não sabe exatamente qual que é o racional por trás daquele fundo. E quando a gente vê, a gente colocou em 5 fundos que investem exatamente na mesma coisa. Então, se o mercado movimenta aqui, todos os 5 fundos, eles vão acabar tendo a mesma perda. Então, por isso que quando a gente compõe uma carteira de investimentos, a gente tem que saber exatamente o que tem naquele produto, o que a gente chama de para descorrelacionar entre si os produtos. Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza vários setores da economia, onde a gente coloca um pouco em moeda forte, dólar, um pouco onde a gente coloca em ouro, um pouco em commodities, um pouco em terras. Então, com isso, a gente vai montando um portfólio descorrelacionado. Então, se acontece alguma coisa aqui, não são todos os investimentos que vão sofrer com aquele impacto. Então, isso é muito importante a gente buscar. Essa palavra ela não é muito comum, mas a descorrelação entre os investimentos é quando a gente consegue montar uma carteira inteligente. É onde a gente consegue montar uma carteira onde cada produto agrega o outro e eles não são interligados. Então, com isso, a gente consegue trazer para essa carteira de investimentos muito mais segurança, uma melhor estabilidade para ela, onde um pequeno movimento não muda tudo e a gente consegue obter aí o melhor de cada setor. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a parte de criptomoedas, que é um assunto que está gritando aí, tem desde crianças de 13 anos investindo em criptomoedas até pessoas aí vendendo apartamento e colocando todo o valor em criptomoedas. Isso é uma boa estratégia? Não, nunca
nunca vai ser bom colocar todo o patrimônio numa cesta só. Então, o que a gente chama de diversificação. Então, essa parcela em criptomoedas, ela pode sim fazer parte do teu portfólio, mas como uma estratégia tática. Ele é um investimento que a gente chama de um investimento alternativo. Então, é aquela fatia do teu patrimônio que faz sentido investir ali na parte de criptomoedas. E nesse universo a gente já ouviu falar muito na mídia sobre algumas pirâmides, algumas operações fraudulentas em cima de criptomoedas, e isso gerou também um medo, um receio, e realmente ele é necessário. Esse medo é muito importante que a pessoa ela realmente não se jogue na primeira promessa que apareça para ela de rentabilidade, de que vai dar tudo certo, e colocando, principalmente quando ele coloca ali uma rentabilidade fixa, 10% ao mês, ou se você indicar X pessoas, você vai ganhar tanto. Isso é pirâmide, gente, não caiam nessa. Então, hoje, a gente consegue investir em criptomoedas através de fundos, uma forma super regulamentada, onde você abre uma conta numa corretora. Vou citar o exemplo aqui de uma XP Investimentos, que todo mundo conhece, e ali tem disponível na plataforma alguns fundos atrelados a criptomoedas, né? Então, eu vou mostrar um deles, uma opção mais, eu diria, mais Nutella, não tão raiz, de se investir em criptomoedas. Aqui a gente está vendo, atrás de mim tem essa tela, e aqui, ó, a gente está vendo aqui, isso era no ano passado, em setembro do ano passado, ó, 21/9 de 2020. Aqui ele estava com 9% de rentabilidade. Olha como performou nesses últimos meses. Agora que a gente está aqui em abril, ele está com 54,9%, 55% de rentabilidade. Agora eu vou mostrar para vocês o que investe 40% em criptomoedas. Aqui a mesma coisa, em setembro ele estava com 17% de rentabilidade, e olha o que foi essa subida a jato, e agora, em abril, ele está entregando 136%. Então, se tu colocou R$100, tu está saindo com 236. Colocou R$1.000, está saindo com 2.360. Então, é bem significativo, uma alta muito, muito relevante para pouco tempo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o que investe 100% do valor, 100% do capital em criptomoedas. Então, vou voltar aqui em setembro, ele estava com 50% de rentabilidade, e agora, em abril, ele está com 625% de rentabilidade. Então, ele multiplicou por 6 o patrimônio. Então, colocou R$100.000, está com R$625.000. Então, assim, o que a gente até aconselha? Tira aquele capital inicial, que foi os R$100.000, já tira e deixa só o lucro. Porque o que vier dali é lucro. Então, tu não teve que colocar praticamente nenhum capital para obter aí, a gente não sabe o futuro, o quanto mais, né? Mas tu já tira aquele capital que foi o primeiro, o capital investido, já aloca em outro produto, mas aproveita toda essa alta aí e mantém o investimento se for do teu objetivo, né? Então, assim, esse universo de criptomoedas realmente ele é fascinante. A gente acredita muito que no futuro essas criptomoedas serão os melhores veículos para compras online. É isso que o mercado está acreditando. Mas tem muitos rumores sobre como que vai ser regulamentado, se vai ter imposto. Então, isso tudo abala um pouco e gera um medo em alguns investidores, e por isso que tem essa volatilidade, né? O que aconteceu, assim, nesse período agora de pandemia, de Covid, teve muito incentivo. Muita gente me pergunta, gente, o que está acontecendo com as bolsas mundiais? Está tudo subindo, e a criptomoeda é um exemplo disso também. Então, como teve esses trilhões de dólares e no Brasil também muito incentivo, a gente obteve aí uma liquidez mundial muito acima do normal.
e muita gente recebeu esses incentivos, principalmente a gente fala aí de mercado americano, que eles têm essa cultura de investir desde de muitos anos atrás e desde muito novo, assim, as crianças nascem e os pais já fazem ali uma previdência, um investimento, e eles já crescem com essa cultura de investir. E quando teve agora esse evento de liquidez mundial, a gente chama, nós do mercado, os jargões, né, que o mercado está muito líquido. O que significa isso? Que o dinheiro está muito disponível. E com essa disponibilidade toda de dinheiro no mundo, acabou que uma grande parte de toda essa liquidez foram para os mercados de renda variável, ações, criptomoedas. E com isso a gente teve aí, a gente está em praticamente quase todas as bolsas mundiais chegando aí a patamares nunca vistos anteriormente. Aqui eu estou com um fundo projetado em bolsa americana. Ele é um fundo que a gente utiliza como veículo também de descorrelação, que é onde a gente tem no portfólio uma parte daquele investimento atrelado a um outro mercado. Então ele está atrelado ao mercado americano, a bolsa americana. Então se acontece alguma coisa aqui no Brasil, algum rumor, algum evento na política, na economia, que atrapalhe a nossa bolsa, que atrapalhe os nossos investimentos, essa fatia do teu portfólio que vai estar atrelado à bolsa americana, ele não sofre. Então é por isso que é muito importante criar essas descorrelações. Então essa é uma ótima forma da gente investir em um outro mercado e que a gente não sofre com o que acontece dentro do Brasil nessa fatia do patrimônio. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que estava esse fundo. Aqui estou mostrando em outubro, ele estava aqui para patamares de 14%, e agora, em abril, ele já está entregando em 80%. Então, assim, não é só criptomoedas que sobe absurdamente, a gente tem outros fundos, outros tipos de produtos que a gente pode aproveitar, e a gente pode também, a gente tem fundos de commodities, que são atrelados aí a algodão, milho, soja. São commodities que estão extremamente em alta hoje no mercado em função de toda essa demanda global por alimento, por petróleo, enfim. E com isso o Brasil se beneficia muito nessa questão de commodities, porque a gente tem terras muito produtivas aqui no Brasil. Quando a gente olha assim, terras lá nos Estados Unidos, o que a gente tem? Um frio muito forte em algum determinado período que impede alguma colheita ali, daquela terra ficar produtiva. E no Brasil, na maioria das terras, a gente consegue fazer o que a gente chama de a colheita grande e a pequena, sabe? Onde a gente consegue aproveitar a mesma terra para fazer milho e algodão, por exemplo. Então a gente consegue ter a terra produtiva o ano inteiro. Então é muito importante a gente construir esses movimentos onde a gente diversifica os mercados. Então, para a gente obter ali uma estabilidade e melhorar a assertividade. Então, quando a gente consegue aproveitar bem a forma de diversificar e com isso proteger o capital e ainda aproveitar toda essa alta, todo esse potencial. Muitos gestores falam que a gente está nesse novo ciclo de commodities, porque o mercado ele é cíclico. A gente teve lá, anos atrás, foi o ciclo de commodities e depois veio um ciclo de tecnologia muito forte, onde todas as empresas de tecnologia se valorizaram e até se falou na época em uma certa bolha nesse universo de tecnologia, onde uma startup que tinha acabado de nascer já estava valendo milhões e agora de novo a gente está de volta num novo ciclo de commodities. Então, assim, commodities realmente é uma ótima alternativa para a gente descorrelacionar os nossos investimentos e buscar aí algumas alternativas. A gente pode investir através de fundos, diretamente através da bolsa, nesse universo de commodities, né? Vou falar um pouco para vocês sobre outro fundo que investe no universo lá de fora, um mercado internacional. Ele tem a variação do dólar, por isso que no nome dele até carrega dólar no nome. Ele é um fundo Morgan Stanley, e aí tu pega aí
nome que todo mundo conhece, super renomado, a gestão incrível, e eu vou mostrar como que esse fundo performou ao longo aí a partir daqui eu vou botar maio do ano passado, abril do ano passado, vamos pegar 12 meses. Então aqui, ó, 5,99 de alta lá no início, e olha como ele tá agora, com 72,22. Então ele é um fundo atrelado ao mercado americano, ele compra ações lá fora, bonds, ele faz essa diversificação em moedas, ele é bem diversificado, estritamente reservado ao mercado lá de fora, entregando aí 72,22 ao longo dos últimos 12 meses. Então a gente tem oportunidades muito interessantes. Não estou indicando esse fundo, a gente não sabe como que ele vai performar daqui para frente. Realmente o dólar ele teve uma alta muito expressiva e, de novo, passado não garante futuro. Então eu trouxe só oportunidades para vocês visualizarem que realmente nesse universo existem alternativas extremamente rentáveis, mas a gente está abrindo mão do nosso medo, a gente está se expondo ao risco. Então, é aquela fatia do patrimônio que a gente coloca ali para obter maiores ganhos, mas também sabendo, ciente de que ali pode vir uma perda também. Por isso que, relembrando, é importante a gente construir o nosso colchão de rentabilidade, a gente construir vamos imaginar que o patrimônio seja uma pizza. Então, a gente tem que fatiar ela inteira. Então, dentro da fatia do colchão de rentabilidade, ela tem que ser representativa na sua carteira. Ela tem que ocupar aí pelo menos de 30% a 70% do teu patrimônio em um colchão de estabilidade, um colchão de rentabilidade. Então, aquilo que eu falei lá no início, da gente buscar ali os 10% ao ano, 11%, agora com o aumento da taxa de juros, provavelmente essas oportunidades vão aparecer cada vez mais e melhores. Então, é bom a gente ter sempre alguém para ajudar a escolher esses bons produtos com fundamento, com proteção para vocês. E dentro dos outros pedaços da pizza que sobrou, a gente vai construindo essa alocação determinada com essa diversificação toda que eu falei para vocês. Vou falar agora um pouco sobre fundos imobiliários. É um assunto fascinante para mim. Ele começou lá atrás, eu lembro quando eu estava na XP ainda, quando começou os primeiros fundos imobiliários, eles eram em lajes corporativas, em shoppings, e todo mundo que conhece pouco sobre fundos imobiliários, quando fala de fundos imobiliários, imagina já prédios de escritórios, shoppings, e acredita que esse universo para por aí. Mas, na verdade, o universo de fundos imobiliários hoje ele tem uma gama muito vasta para a gente escolher qual setor que a gente quer investir. Então, a gente vai desde loteamentos habitacionais, a gente tem o setor de logística, que é um setor que cresceu muito com essa questão das compras online. Então, a gente pensa assim, Mercado Livre, Amazon, como é que eles fazem? Eles constroem os galpões para fazer toda essa logística? Não, quem constrói são os fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários, eles constroem todo esse galpão, toda essa logística, toda a tecnologia que requer, e dentro desse fundo imobiliário tem vários cotistas que participam dessa rentabilidade que vem através desse aluguel que é pago pelo Mercado Livre, Amazon. Então, a gente tem aí nesse universo de fundos imobiliários, a gente pensa até em fundos de terras. Por exemplo, terras produtivas no Sudeste, e o fundo vai lá, ele faz um arrendamento dessa terra e com isso ele obtém uma participação, ele obtém esse arrendamento volta para o fundo e é distribuído para os cotistas. Então, a gente consegue obter aí nos fundos imobiliários pagamentos de aluguel próximo ou até mais de 1% ao mês. Então, a gente faz uma breve conta, a gente pegando aí um apartamento, que hoje muitas pessoas em Porto Alegre, a gente vê em tudo quanto é lugar, apartamentos aí em patamares de 2, 3 milhões. E aí, se por algum motivo você foi
morar em outro estado, foi morar fora do país. E o que você faz com esse imóvel? Você aluga, vende? A venda dele é rápida? Normalmente não. Recebe várias coisas na troca, apartamento, carro e várias coisas que transformam aquela venda em não líquida, não disponível. Então, no fundo imobiliário não. No fundo imobiliário, quando eu clico para vender, em D+2 já está na tua conta todo o valor que foi a venda daquele fundo imobiliário. Então aí a gente já está falando de uma vantagem. A gente pega esse apartamento, aí vamos supor um apartamento de 3 milhões de reais e eu vou alugar ele. Dependendo de como do bairro que ele tá, da decoração, enfim, da atratividade dele, quanto que a gente vai ter de aluguel ali em cima desse apartamento? 10 mil, 15 mil reais. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de um retorno próximo a 1% em vários fundos imobiliários. Tem outros que não pagam isso. Por isso que é interessante sempre estudar muito bem esse setor, entender, ver qual que é o segmento que ele está e a projeção para esse segmento. Mas a gente pode sim buscar fundos imobiliários que pagam aí próximo a 1%, e se a gente coloca 3 milhões de reais num fundo pagando 3% ao mês, a gente vai ter 30 mil reais de dividendos, de proventos vindos desse volume financeiro. Então aí é uma questão, vale a pena a gente manter um patrimônio tão grande num investimento, alocado num imóvel? Às vezes sim, às vezes faz muito sentido, mas muitas vezes é legal a gente fazer esse exercício também para a gente entender quais são as possibilidades para aquele passivo que a gente tem, como que a gente conseguiria rentabilizar melhor e para ele te ajudar lá no futuro também. E aí a gente vê que teve um boom muito grande, a gente está falando de 12 meses para trás, antes da pandemia, onde teve um boom de salas comerciais. Então a gente teve aí muita oferta de salas comerciais porque era o investimento da vez. Muita gente pegava sua reserva e comprava escritórios, salas comerciais. E o que aconteceu? Essa vacância, que foi esse movimento agora, onde muitas pessoas se estruturaram em casa, tiveram, até por questões de custos também e por o escritório não estar funcionando, transferiram a sua empresa para dentro de casa, compraram um apartamento maior, tiveram muitos movimentos onde o mercado residencial valorizou bastante e o comercial ele caiu muito nesse último ano. Então, quando a gente compra um fundo imobiliário, a gente não fica preso a esse fundo imobiliário. Então, eu estava alocada num fundo imobiliário atrelado a lajes corporativas que são salas comerciais. Agora o setor começou a não ir bem, ele começou a não entregar dividendos como eu estava acostumada, não estou mais satisfeito, clica no botão, D+2 está na tua conta. Então isso é uma vantagem muito grande quando a gente pega essa nossa liquidez e a gente tem esse anseio, eu vou comprar imóvel porque o imóvel eu consigo pegar nele, eu consigo sentir, ele é meu, ele está no meu nome, mas isso acarreta aí numa burocracia muito grande, que a gente sabe que para todos os trâmites para passar um imóvel para o teu nome, depois na hora da venda também, isso tem muitos custos. Essa venda dificilmente ela vem 100% líquida, no caso em dinheiro, né? Ela geralmente vem com outras coisas na troca e quando a gente fala de fundos imobiliários não, a gente tem essa facilidade imensa que a gente com um botão a gente vende o fundo imobiliário como se ele fosse uma ação. Então o mercado de fundos imobiliários ele é diferente do mercado de fundos normal, porque o fundos tu compra ali uma cota, tu está atrelado a um CNPJ e ele tem o período de cotização dele para você sair, o período de liquidez, né? No caso, tem fundos que são D+30, tem fundos que são D5, D20, então depende do fundo, tem uns D60, D90, mas quando a gente fala de fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa de valores, eles são negociados numa plataforma como se fosse uma ação de uma empresa. Então, quando a gente vende ele, é praticamente instantâneo e em D+2 está na tua conta. Então, o que a gente aprendeu com isso? Que a gente precisa, no primeiro momento,
pensar bastante na nossa reserva de emergência. E essa reserva de emergência a gente precisa colocar ali também as nossas viagens, né? A gente não pode esquecer disso. Então, essa reserva de emergência, a gente tem que colocar tudo que a gente acredita que vai utilizar daquele capital num curto prazo e deixar ele reservado. O segundo momento, montar ali toda uma estratégia, que ela não existe uma receita de bolo, como eu falei lá no início, ela é personalizada conforme o teu apetite de risco, o teu objetivo. E um ponto legal de ressaltar é que existem alguns momentos da construção do patrimônio. Então, o assessor, ele tem muito, quando ele te ajuda nisso, até os 40 anos do investidor, a gente costuma aumentar um pouco mais essa fatia, onde a gente permite um pouco mais de volatilidade na carteira dele, que é onde ele se expõe um pouquinho mais a risco, conforme, óbvio, ao perfil do cliente. Mas é onde ele está na fase de construção do patrimônio. Depois dos 40 anos, a gente já chega num momento de consolidação, aonde a gente tem que pensar que aquele patrimônio ali, ele não pode, porque ele tem que se manter. A gente deve diminuir a exposição a risco, porque geralmente a partir ali dos 60 anos, a maioria das pessoas, a receita, a entrada de renda a pessoa começa a desacelerar, normalmente, a gente está falando da maioria das pessoas. Então, a gente tem que prever essa diminuição da renda lá na frente. Então, para isso, a gente entra numa faixa ali, eu não estou falando 40 anos exatamente, depende do perfil, mas vai entre 40, 50, 55 anos, depende também da estrutura familiar, dos compromissos que ele tem, né, obviamente. Então, a gente entra numa fase que é a da manutenção desse patrimônio, para aí a gente não perder ele, porque a gente tem que fazer com que ele tenha mais estabilidade no futuro e te ofereça ali uma... não gosto dessa palavra, mas uma velhice mais tranquila, um período ali mais tranquilo de vida lá mais para o final, onde você vai usufruir desse patrimônio com segurança, usufruir dele com tudo que você conquistou ao longo da vida. E por isso é um período muito sagrado, onde a gente aumenta ali o nosso cuidado com a carteira, então para diminuir bastante esses riscos, né? Então esse é um grande objetivo. Então falamos aí do colchão de rentabilidade, falamos da fatia de liquidez que a gente precisa ter, falamos um pouco de criptomoedas, de mercado americano, commodities, e isso tudo a gente tem que compor conforme o perfil do cliente. Então aqui eu quero deixar bem claro que eu não indiquei nenhum produto específico, eu só mostrei rentabilidades passadas, que não garante nada do futuro, mas é para a gente ver que sim, no mercado existem muitas possibilidades para a gente rentabilizar esse capital, que ele é de médio e longo prazo. Então, junto com o seu assessor ou com a pessoa que você vai escolher para ser a pessoa que você vai consultar, que você vai conversar, vai trocar ideias, você sempre tem que buscar o lado negativo daquele produto. Então, assim, sempre que alguém te oferecer um produto, tenta entender quais são os riscos. É muito importante entender os riscos, porque nem tudo são flores. Não existe um universo perfeito, ideal, onde tudo é lindo. Então, todos esses produtos, a gente tem que entender qual que é o risco e qual que é o nosso apetite para isso, né? Então, até tem algumas pesquisas, assim, que mostram que quando oferece assim, nessa porta aqui, você ganha R$250. Se você entrar nela, você ganha R$250. Nessa outra porta aqui, você tem 50% de chance de ganhar R$1.000 e 50% de ganhar nada. E aí, qual foi a resposta dessa pesquisa? 86% das pessoas entraram na porta de R$250. Então, isso diz muito sobre o perfil do cliente. Então, é por isso que é importante aquele colchão de rentabilidade, que é onde a gente sabe o que vai vir daquela parte do patrimônio. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas eu vou estar limitado a só 10% ao ano. Se às vezes eu coloco numa ação e aquela ação me dá 10% ao dia. Então, assim, existe sempre essa dúvida,
mas aquela ação também pode cair 15 no dia seguinte. Então, por isso que o portfólio ele necessariamente precisa ter uma parte dele com essa estabilidade, com aqueles R$250 certo. Eu entro ali e ganho R$250, tá lindo. Então, a gente tem que ter uma fatia do patrimônio na porta dos R$250 e a gente coloca uma outra parte do patrimônio naquela possibilidade de 50% de chance de ganhar 1.000. Então é mais ou menos isso. Eu acho que eu acredito que deu para entender. Podem colocar suas dúvidas, mandar para mim também. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu ajudo vocês. Mas eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido, espero que tenha sido bem acessível. Espero não ter falado muito financeiro aqui, cuidei bastante. E porque nesse mercado ele tem esse dialeto que quando eu entrei nele eu falava, gente, que língua é essa? Não tô entendendo nada. Mas com o tempo a gente começa com esses cacoetes de falar o financeiro. Então eu procurei ter uma linguagem bem simples aqui, deixar de lado meu financeiro para trazer para vocês algo que ficasse bem fácil de entender. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro. Um beijo. Obrigada, GEPOA, pela oportunidade.